testar aqui agora o som. Aquele distanciamento, tirar a máscara. Estamos num momento muito importante e interessante da nossa escola sagrada. É importante termos atenção sobre isso. Nós já começamos o capítulo 24, já estamos no verso 13, não é isso? Paramos no 13. Então, o capítulo 24 é um sermão profético de Jesus, que vai passar até por um momento, por um estilo literário que a gente chama de Apocalipse. Esse aqui é um pequeno Apocalipse, quando ele começa a falar dos cataclismas e das manifestações que vão surgir ali, por ocasião tanto da destruição de Jerusalém, quanto da sua segunda vinda. Esses assuntos estão amalgamados, tem versículos que não dá para a gente desvencilhar um do outro, saber se está falando da destruição do ano 70 ou da sua segunda vinda. Outros você já consegue entender, assimilar bem, não, isso aqui está falando da destruição do ano 70. Isso aqui está falando da segunda vinda, que é a primeira vez que vai usar aqui a palavra com mais ênfase, parousia ou parousia, quer dizer, o retorno, a segunda vinda de Jesus. É quando os discípulos estão com Cristo, saindo do templo, e eles, então, olha aquela obra magnífica, né? uma construção muito firme, muito bem planejada, muito bem estruturada. Né? Então, ao olhar para aquelas pedras, para aquela construção toda, todo mundo, isso aqui é um lugar inabalável. Né? A construção ali quer dizer um lugar de forte, uma torre forte, poderosa de proteção. E aí, então, Jesus fala para eles, olha, no verso 2, vocês estão vendo isso tudo aí? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Na escola sagrada, eu comentei aqui na igreja que Amiano Marcelino, no seu livro História, ele era um historiador romano. No capítulo 23, na parte primeira, ele diz que o rei, em 362, o rei romano, Juliano, o apóstata, tentou reconstruir Jerusalém. E quando eles foram fazer a fundação, fazer os negócios lá do templo, começou a sair umas bolhas, uns negócios esquisitos assim, e até fogo começou dali, os engenheiros, todo mundo rachou fora, ninguém vai mexer com essa obra não, porque Deus não quer que mexa nesse negócio. Eles foram embora, desistiram da reconstrução. Ele queria desmentir Jesus, né? Histórias 23:1. É do Amiano Marcelino. Procurar na internet aqui, deve achar alguma coisa a respeito dele aí. Então, Jesus continua dizendo que para eles se prepararem, acautelai-vos, porque muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Em Atos 5, nós lemos, quando o próprio Gamaliel, em defesa dos discípulos que estavam pregando Jesus, na verdade, Gamaliel não estava defendendo os discípulos, nem a doutrina deles, viu, gente? Gamaliel estava defendendo a liberdade que eles tinham de anunciar o que eles tinham para falar. Muito democrático era o Gamaliel, e a escola de Hillel, que ele é descendente, tinha esse cuidado. Ninguém vai condenar ninguém antes de ouvir o que a pessoa tem para dizer. E se o que ele tem para dizer tem fundamento, deixa ele com as ideias dele. O Gamaliel então vai falar. Porque se já surgiu grupos como estes aí no passado, não muito longínquo, que dizia ser o Messias, isso um lá veio do Egito, o outro foi para tal lugar, o líder foi morto, tentaram fazer uma rebelião, os soldados romanos ou de Herodes foi lá e suprimiu e resolveu a demanda. Então deve estar bastante atento quanto a isso aí. Deixa esses moços falarem, deixa eles anunciarem, porque se esse trabalho deles perpetuar, é porque Deus está com eles. Mas se acabar igual aos outros, é que Deus não está apoiando e pronto, está definido assim. Esse foi o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, do 35 ao 39. E depois ele diz que vocês vão ouvir falar de guerra, rumor de guerra, e não fiquem assustados, porque é mistério que isso tudo aconteça,
mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo para ele, olha, vocês fiquem atentos aos acontecimentos e os fatos que acontecem na história, tanto aqui da Judeia, de Israel e do mundo, mas vocês não fiquem assustados com isso e nem fiquem achando, então é agora, porque ainda não é o tempo chegado, não é o fim. Porque ainda vai levantar nação contra nação, reino contra reino, vai haver fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então ele vai usar a linguagem do parto. Por quê? A mãe, a grávida, quando está para dar à luz, as dores de parto a amedrontam, a incomodam, muda muita coisa nos hormônios, muita coisa na grávida, né? Então, até naquela hora é uma dor tremenda, ela está ali, ela sabe que ela vai passar por aquelas dores. E a dor de parto dizem que é uma dor terrível, né? Então, o que acontece? Aí, mas depois que nasce o bebê, tem o alento, tem a alegria, a satisfação e o regozijo de pegar um bebê no colo, né? E tomar o seu bebê no colo. Então, quer dizer, é uma dor da parturiente muito, muito difícil, é complicada e é angustiante, mas o resultado final é gozo, paz e alegria. De receber o bebê. Assim vai ser o reino de Deus, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. A gente passa pelas provações agora, passa por esses apertos, perseguições e provas, mas lá depois, quando Jesus voltar, nós vamos ter todo um alívio, todo um alento a respeito disso. Então nós citamos João 16, 21, Apocalipse 2, 2, Isaías 42, 14. E ele diz que alguns vão, e é o verso 9, vai botando a sequência deles agora, 9, 24, 9, que ele diz que alguns vão entregar para ser de atormentado, matar-vos-ão, sereis odiados de toda essa gente por causa do meu nome. Realmente o mundo odeia a doutrina cristã. E não é só naquela época, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Quer seja na política, quer seja no lidar secular, do dia a dia, das coisas comuns do dia a dia, sempre enfrenta muitas objeções e ataques. Aqui no Brasil ainda é pouco, não dá nem para comparar. Outros países do mundo, eles enfrentam a morte para pregar Jesus, para falar dos princípios cristãos e da cultura cristã. O cristianismo, até algumas décadas atrás, ou no século passado, era tido até não só como uma religião, mas como uma cultura. Isso é uma coisa tremenda. Não é só uma religião e uma religiosidade, uma espiritualidade a ser vivida. Era como uma cultura. Né? É como se dissesse que há no mundo espalhado uma civilização cristã. Uma coisa assim muito tremenda, muito portentosa. Então, aí ele diz que neste tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Por causa da demanda das perseguições e tudo, acabam delatando o outro, entregando ao martírio, entregando para a prisão, se odiando entre os próprios familiares. Aqui, se nós pensarmos, tanto de um gentil que se converte, ao familiar se torna cristão e muda drasticamente seu modo de viver, assim também como num judeu que o outro se torna da tribo dos nazarenos, que depois vai ser chamado de cristão. Também há um problema muito grande nisso aí. Há tempos atrás eu vi uma reportagem aqui, eu achei que eu ia decorar o nome da moça, mas eu não gravei, de uma moça na Índia que foi atacada pelo avô, pela avó e pelos tios, porque ela não estava querendo usar só as roupas que eles têm costume da cultura deles, da região deles lá. Ela estava usando calça comprida e blusa, e eles espancaram a moça morreu. A mãe estava em casa, não pôde fazer nada, muita coisa, porque é só gritar e pedir desesperadamente por socorro. E o pai estava em outra cidade. E essa cultura, essa coisa é tão forte lá, que está arriscado no final ninguém ser condenado. Porque tem as regras e tem a lei, mas eles têm uma lei chamada consuetudinária, que é dos costumes e das tradições. Quer dizer, a moça foi morta agora esse mês passado, porque usava calça comprida num lugar. Quer dizer, que fundamentalismo religioso é aquele? E muitos que mudaram da fé que tinham, ou do paganismo, ou do gentilismo, e até mesmo do judaísmo, para a fé cristã, para a fé em Cristo, sofreram essas perseguições dentro dos lares e dentro das famílias. A pressão é tão grande que aquele moço que Jesus curou na entrada do templo lá, que foi entrar lá no pórtico, naquela região todinha, foram perguntar para o pai e para a mãe, vem cá, esse moço tinha essa doença mesmo, esse negócio que agora está pulando, está andando aí, e está glorificando a Deus e dizendo que o tal de Jesus curou ele lá, e como é que é isso? Aí o pai e a mãe, ele é maior de idade, pergunta para ele.
com medo de serem expulsos também. Quer dizer, se eles expulsar meu filho, vão querer me expulsar também. E aí perdia toda aquela condição de participante da religiosidade, de todos os cuidados e atenções que fazer parte era o benefício que a pessoa tinha. Então, não é muito fácil no passado e também no presente. Muitos de nós enfrentamos muitas dificuldades, né? E a intransigência dos outros por causa da aceitação da fé e da religião. Então, e ele já dizia, ó, vai acontecer isso. E disse mais no verso 11, vão surgir muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Então, nesse processo de enganar, de fazer essa situação aí acontecer, muita gente não permitiu isso não, viu? Não permitiu isso. Por maior que fosse o esforço do inimigo e de todos para poder ludibriar com as suas atitudes, com as suas até maravilhas e prodígios ali, os escolhidos de Deus, os atentos à doutrina da verdade, falaram, não, isso não é só assim, não, isso não é desse jeito, não se permitiram ser enganados, ludibriados, né? Então, é uma coisa assim, se fosse possível, como diz, né? Até os escolhidos seriam enganados. Não são porque estão atentos, sabem comparar uma coisa com a outra para achar a causa. Inclusive nos dias de hoje. Tanta manifestação gloriosa, maravilhosa, prodígios acontecendo por aí afora, até dentro da religiosidade cristã, da fé cristã, mas os escolhidos de Deus sabem comparar, tem um espírito de atenção, de acuidade, de cuidado, são sábios, entendidos e compreendem bem as palavras e não se deixam enganar assim tão facilmente. Pastor, não pelo determinismo nesses escolhidos. Não é determinismo. Pelo fato da pessoa com livre-arbítrio não decidir aceitar Deus. Não é a doutrina do pré-determinismo ou do determinismo, o destino. O destino é traçado pela nossa aceitação, tá certo? A salvação eterna é destinado por Deus para toda a humanidade. E quem aceita, a recebe. Então, a todos quanto o receberam, Deus dele-os o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas era o desejo de Deus que todos se salvassem. Mas a história da humanidade tem demonstrado que não é somente assim. Aqueles que aceitam, buscam de maneira especial. Exatamente. Por isso que eles alcançam. Não são enganados tão facilmente. E mesmo que o seja, num determinado momento, ele desperta e diz, igual o filho pródigo, levantar-me-ei e vou voltar lá para onde eu não devia ter saído. Porque há de consciência. Então, ensinar o menino, ensinar a menina, ensinarmos uns aos outros o caminho que devemos andar é extremamente importante, porque se num momento ou de outro formos enredados em situações, em doutrinas que não condizem com a palavra de Deus, num determinado momento o Espírito Santo de Deus tocará profundamente no coração e vai se lembrar de onde que estava ali o primeiro amor, de onde estava a coisa para a gente voltar para lá. Alguma coisa, Sabadinho? Ah, tá ok. E aí então no verso 12 ele diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então nós vimos o que é o amor em 1 Coríntios 13. Então isso é um assunto que a gente tem que tomar um cuidado muito especial. Muito especial. Porque Jesus está dizendo, vocês não se deixem levar pelos eventos cataclísmicos, por guerras, por fomes, terremotos, em amplas regiões, como se já fossem infalíveis sinais do fim. Né? Ele vai dizer daqui a pouquinho, no verso 15, que o fim só virá depois que o testemunho for dado a todas as nações, a todas as gentes. Mas ele diz que o evangelho seria constantemente dificultado pelas perseguições, pelos martírios, o ódio do mundo, aos que professam a fé de Jesus, nós já falamos isso, e até mesmo pela perda da fé, pela traição de amigos, e pelo fenecimento do amor. O amor vai fenecendo, vai perdendo o seu vigor, vai perdendo a sua vida.
vai se notando, reparado, tanto desastre, tanta maldade, tanta traição, tanto desajuste, tantos desarranjos, tanta desinteligência familiar, as pessoas passam a desamar. Não é nem gerar ódio, mas é desamar, como eu falei semana passada. Ele vai enfenecendo, vai perdendo a sua força, a sua potência, né? E é incapaz de resistir fácil ou face à generalizada forma desregrada de viver. E para vencermos isso, requer de nós, cada um de nós, condições de suprema qualidade de perseverança. Temos que perseverar. Então, acho que a semana passada nós usamos a palavra resiliência, né? Que é a condição que o material tem. Você esquenta o ferro, ele dilata. Você gela o ferro, ele se encolhe. Mas depois que ele esfria e vai para a temperatura normal, aquilo que cresceu, ele volta para o tamanho normal. Aquilo que enrijeceu e encolheu por causa do frio, depois que passa o frio, ele volta novamente para a sua condição, a sua forma normal, original. Então, o crente tem que ter essa suprema qualidade de perseverança. Perseverar até o fim. Disse Jesus, ao que vencer, será dada a coroa. É aquele que persevera, aquele que permanece, aquele que não perde a esperança, aquele que confia na palavra de Deus e vai promovendo em sua vida condições de prosseguir, sem desanimar, sem desviar. Pode acontecer todos os tipos de ataques, mas não é que ele ou ela são incólumes em hipótese alguma, são alcançados ou abalados. Não é super-homem nem super-mulher, não é super-crente. Essas coisas nos atingem, essas coisas nos molestam, essas coisas nos angustiam, essas coisas nos fazem sofrer, traz tristeza, tribulação, dor, gemidos, mas a gente prossegue, a gente persevera, a gente não desiste. Tem uma parte de Paulo, eu acho que é Romanos 5, quer ver? Vamos ver aqui se é Romanos 5 aqui, peraí. Ele fala da paciência, experiência e perseverança. É isso aí, o verso 5, capítulo 5 de Romanos, verso 3, 4 e 5. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Pode ler do 1 ao 5 quem vai ler. Faz favor, fazer a leitura para nós. Amém. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quer dizer, essa sequência de experiência, né? 4 aí, ó. A paciência, a experiência, a esperança. Então, mesmo na tribulação, ela traz seus benefícios para o exercício da fé. Eu sei que Jesus está falando aqui em Mateus e está chamando a atenção dessa incapacidade de muitos resistirem a essa forma desregrada de viver, que requer, então, essa perseverança com essa experiência, essa esperança, dessa continuidade na presença de Deus. Então, isso é importantíssimo para nós. Temos, então, que adicionar à nossa fé aquelas 7 coisas que são citadas no livro de Pedro, para que a gente, então, tenha sustentação, possibilidade e condição de vencermos todas essas condições primárias e secundárias que vão acontecendo conosco. Olha o que é que diz 2 Pedro 3, 3. 2 Pedro 3, 3.
Então Jesus, ele resumidamente, ele predisse o quê? Ele prevê o quê? Perseguição da igreja no mundo, e no clímax prediz a deserção de muitas pessoas da igreja. Na hora da prova, a pessoa fugiu, saiu da igreja, abdicou da fé. Muitos abdicaram da fé. Inclusive, conta-se a história do Policarpo, que Policarpo foi presbítero de João do Apocalipse, o João Evangelista. E aí, então, o Policarpo foi preso. Quando os soldados romanos chegaram lá para prender Policarpo, ele ofereceu comida e bebida para eles, que eles andaram longe, pediu para fazer uma oração por eles e pela familiares deles, e a viagem de volta que eles iam fazer até Roma, e fez. Quando chegou lá, eles falaram, se o senhor, porque ele já era idoso, abdicar da sua fé, falar que não crê mais em Jesus e que agora vai adorar o rei, você vai ficar vivo e não vai ter problema nenhum. E aí ele diz, durante toda a minha vida, Jesus nunca me decepcionou. Irei eu decepcioná-lo agora? De maneira nenhuma. E morreu. Foi martirizado e morreu. Então, quer dizer, mas outros não, outros saíram. Inclusive a igreja teve um tempo que teve muito problema com isso, viu, gente? Olha só, presbíteros que foram espancados e foram martirizados, outros foram mortos, outros não. Só foram mutilados ou apanharam muito. E esses que abdicaram, não, tá bom, não acredito mais em Jesus, então tá bom. Aí deixava preso lá um tempão e depois soltava a pessoa. E com o tempo ali ia atrás da igreja para procurar de novo. E a igreja até o aceitava. Mas até essa aceitação e tudo, teve os que não abdicaram da fé, que não foram mortos, mas não abdicaram da fé de jeito nenhum. Chega um momento que alguns deles falam assim, então o presbítero fulano, ele abandonou a fé para não morrer. Então, todo casamento, batismo, isso que ele fez, está tudo anulado. Tem que fazer tudo de novo. Presta atenção, aí começou outro tipo de problema dentro da igreja por causa desse tipo de decisão, assim, uma coisa infantil, né? Muito infantil, mas aconteceu dentro do seio da igreja. Então, aí com essas deserções, esses falsos profetas, essa decadência espiritual, essas traições dentro do próprio corpo cristão, culmina então com aquilo que nós vamos ler logo na frente. Mas primeiro, vamos aqui então, 3:3. Quem vai ler para nós aí de Pedro? Primeiro, isso que nos últimos dias virão escarnecedores, ainda andando segundo as suas próprias concupiscências e suas próprias vontades. Quer dizer, são só os profetas pregando e anunciando erradamente, de acordo com a sua própria vontade, e alguns estão seguindo, estão ali fazendo com que esse assunto continuasse, perseverasse. Então, quando Jesus fala isso, agora vamos ler o 13:14 de Mateus 24. Quem vai ler? Pode ler, Emanaí. 24, 13, 14. 13, 14, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, então virá. Aí sim, ele diz, então olha só, essas coisas todas vão acontecendo, vão acontecer, e o fim só virá depois que o testemunho de Jesus for apresentado e apregoado a todo o mundo, em todo o planeta. Então, havia essa condição que ele estava apresentando. Então, por isso que aqueles cataclismas, aquelas guerras, terremotos, rumores de guerra, isso aqui, acolá, peste, fome, todas essas coisas não são o sinal direto, é agora que está vindo. Porque primeiro o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. Esses sinais, essas coisas, porque os discípulos vão perguntar para Jesus, explica para nós quando essas coisas vão acontecer. E Jesus começa explicando, dizendo, vocês não adianta querer fazer um calendário fixado sobre isso, isso não vai funcionar. Porque lá na frente ele vai dizer, o dia e a hora da minha vinda, nem os anjos sabem, nem eu sei, só o Pai que está no céu.
Então, não adianta querer tratar qualquer tipo, como já fizeram tanto aí na história da humanidade, né? Século passado, atrasado, quantos, né? Que começaram a definir dia, mês e ano da vida de Jesus. Dia, mês e ano. Então, isso é um problema muito grande. Problema muito sério, essas coisas aí. Mas então, já que ele disse que o testemunho tinha que ser anunciado no mundo todo, Romanos 10, versículo 18. Quem achar pode ler, faz favor. Mas digo, porventura não o viram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Pega agora o capítulo 1, Maia, faz favor. Lê para nós o versículo 5. Romanos 1, 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Agora o 8, quer dizer, todas as gentes. Está sendo o apostolado nosso entre todas as gentes. Verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Todo mundo é anunciado a vossa fé. Colossenses 1. Colossenses 1, 6 e depois o 23. Quem achar pode ler, faz favor. Vamos participar? Colossenses capítulo 1. Primeiro versículo 6. Depois o 23. Quem vai ler? Colossenses 1, verso 6. Pode? Já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Agora o verso 23. Vai anotando aí, gente. Perde não, hein? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Viu aí que coisa interessante? Para Paulo, nas suas cartas, já tinha pregado no mundo todo. Uma das últimas cartas a ser escrita por Paulo é de Romanos. Mas por que ela está logo depois de Atos dos Apóstolos? Porque o Atos dos Apóstolos é o que aconteceu em Jerusalém, a morte e a ressurreição de Jesus, e o trabalho, o batismo com o Espírito Santo e a igreja indo pregar no mundo todo. Roma é a capital do mundo. Os romanos mandam no mundo todo de então. O mundo todo de então. Então, quer dizer, de Jerusalém para o mundo. Então, quando Paulo prega no céu, já está sendo pregado no mundo todo. As pessoas estão indo pregar, estão indo anunciar. Toda criatura debaixo do céu já ouviu isso aí. Toda criatura. E isso aqui nós já estamos falando de 1970 anos atrás. Agora, vai nascendo gente, as gerações vão surgindo e o mundo todo vai sendo habitado. Hoje nós já passamos de 7 bi, né? Já passamos de 7 bilhões. Esse trabalho ainda continua sendo feito. O mundo de Paulo já todo mundo sabia, mas já ouviu e tal, de uma forma ou de outra. Mas agora tem mais oportunidades que Deus está dando para mais nações, mais povos, língua e nações. Ilhas e todas as regiões do mundo.